Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 9. Os benefícios das células. Em 1986, nossa igreja entrou na prática dos chamados grupos familiares. Não fomos bem-sucedidos, e isso fez com que alguns ficassem vacinados contra a ideia daqueles grupos. Com a retomada, em 1993, ainda havia muito desconforto, perguntas, incertezas e uma notável preocupação com esse estranho em minha casa. Para muitos, as mudanças, a transição parecia com um estranho que chegou à sua casa e estava mexendo com os móveis e tirando tudo do lugar. Nós estávamos acostumados há anos com aquela rotina de cultos e reuniões no prédio durante a semana. Nós estávamos muito bem. Por que mudar? Pensavam alguns. Outros pensavam, estava tudo tão feliz, não tinha ninguém pegando no meu pé com esse tal de discipulado, não tinha um monte de gente invadindo minha casa, sujando meu tapete, nem sentando no meu sofá. Foi preciso então que nós da liderança começássemos a mostrar ao povo o valor das células, as vantagens, os benefícios que elas trariam para a nossa igreja, para nossas famílias e para o reino de Deus. Depois de entendermos que as células eram um princípio bíblico e que há muito tempo já era praticado tanto no Antigo como no Novo Testamento, o próximo passo era convencer o povo dos benefícios que essa estratégia traria para a nossa comunidade. Na verdade, as células trazem benefícios tremendos para a igreja. A seguir, vamos ver alguns desses benefícios diretos na vida da igreja, trazidos pela implantação dos pequenos grupos. A célula agrega valor às pessoas. Verificamos com a estrutura de células que as pessoas deixam de ser meros espectadores ou mais um na multidão, como é comum dizer. Elas passam a ser pessoas que têm nome, endereço, data de aniversário, necessidades pessoais compartilhadas, vínculos de amizade, etc. A célula aproxima as pessoas umas das outras. A célula torna as pessoas importantes e leva-as a ter relacionamentos fortes e significativos dentro da igreja. Elas podem, assim, experimentar uma verdadeira igreja-família. Célula facilita o atendimento a diversas necessidades espirituais e materiais. No ambiente da célula, é possível cuidar bem de cada pessoa do grupo, pois, através do seu líder de célula, juntamente com seus auxiliares, eles podem facilmente cuidar bem de cada um. As células também podem ajudar a descobrir e identificar os dons das pessoas. Nas células são geradas oportunidades para cada pessoa participar significativamente da vida da igreja. Nem todos serão pastores ou professores na escola ministerial, mas nas células há oportunidade para que todos participem de alguma atividade importante. As células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam a uma igreja de crente. Isto acontece por preconceito ou quaisquer outras razões. Porém, elas aceitam ir e sentem-se muito confortáveis numa reunião de célula na casa de um amigo ou mesmo na casa de um vizinho, pois lá o ambiente é totalmente informal e familiar, apesar de ser a igreja reunida.
As células viabilizam a prática do amor fraternal. Isso produz segurança para os membros, pois cada pessoa torna-se membro da família, juntamente com outros do grupo, produzindo, assim, um ambiente de proteção onde cada um cuida do outro. Quando uma pessoa pertence a uma célula, ela sabe que é amada e que receberá cuidado dos outros irmãos, do mesmo modo como ela sabe que deve amar e cuidar dos outros. Esse tipo de relacionamento produz uma segurança que as pessoas nunca encontrarão numa igreja grande que não é baseada em células. Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso. Sim, pois tudo é feito espontaneamente e num ambiente informal. Da mesma forma, não há espaço para shows de qualquer espécie, pois na célula o centro das atenções é só Jesus. Se alguém não gosta de formalismo, célula é o melhor lugar para onde ir. As células facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Na célula, todos têm a oportunidade de falar e participar durante o estudo, e isso não é privilégio só de alguns, como ocorre nos cultos de celebração, onde a participação é limitada a alguns poucos. A oportunidade de falar deve ser encorajada na célula, pois ajuda no processo de aprendizagem e aumenta o nível de assimilação do assunto em discussão, o que não ocorre quando a pessoa apenas ouve um sermão por 30 ou 50 minutos. As células viabilizam o crescimento numérico da igreja. A prática de células mantém, por causa do alvo de multiplicação, as pessoas sempre motivadas a ganhar outras pessoas para Jesus. Isso as leva a convidar novas pessoas, visitar e evangelizar amigos, vizinhos, parentes, colegas do trabalho, colegas de escola, etc. Quando as pessoas fazem assim, temos como resultado uma igreja evangelística, crescente, dinâmica, motivada, dando frutos e glorificando o Pai. Por isso chamamos as células de malhadeiras espirituais. Malhadeira é um apetrecho de pesca artesanal frequentemente utilizado na pesca regional do norte do Brasil. As células integram os novos decididos com maior eficácia. A célula é o melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos. Ela proporciona acompanhamento e alimento necessário para o crescimento espiritual de cada novo irmão. Isso é feito através do vínculo de discipulado, que é estabelecido entre um membro da célula e um novo convertido, dificultando, assim, a desistência do mesmo e protegendo o cordeirinho dos ataques do lobo. É por isso que chamamos as células de berçário para os novos bebês e celeiro para pôr o trigo. As células ampliam os limites de crescimento da igreja. A estratégia das células nos liberta da ideia de que a nossa missão acaba quando o prédio se enche. Isto porque, com células, o nosso crescimento é ilimitado e não precisamos nos preocupar com prédios, pois o nosso lugar de reunião é a casa dos irmãos. Os cultos de celebração podem ser feitos em dias e horários diferentes no mesmo prédio. As células ampliam as possibilidades de engajamento de todos os membros da igreja no ministério cristão. A célula nos liberta também da ideia errada de que a obra de Deus só deve ser feita por pessoas de tempo integral, financiadas pela igreja, pois através delas a maior parte do trabalho de aconselhamento, pastoreio, visita, etc. é feito por voluntários. E isto não onera os cultos da igreja, pois o próprio povo está cuidando do povo, uma vez que todos somos partes de um reino de sacerdotes.
Célula é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes. Essa formação ocorre com respaldo ministerial e capacidade reconhecida pelo povo. Um grande problema na maioria das igrejas é a maneira como seus líderes são estabelecidos. Alguns são colocados nessa posição por meio de eleição, outros simplesmente por ter concluído um curso de seminário ou instituto bíblico. Dessa forma, teremos líderes apenas com título, mas sem realidade ministerial, sem experiência e sem evidência do seu chamado. A maneira bíblica de um líder ser estabelecido é pela vida. Um líder deve ser desenvolvido dentro de um processo prático e natural, que produzirá respeito e reconhecimento dos seus liderados. No contexto da célula, será muito fácil perceber e reconhecer os verdadeiros líderes, pois com certeza serão aqueles que estão evangelizando, pastoreando, ensinando e se dedicando ao ministério. Esses serão automaticamente reconhecidos como líderes e terão respeito espontâneo dos outros. Na célula, esse processo acontece de maneira muito prática, pois quando uma célula está próxima da multiplicação, é muito óbvio quem será o novo líder. E assim, idem para os outros níveis. É muito óbvio saber quem será o próximo supervisor de setor. É muito óbvio saber quem será o próximo supervisor de área. E uma vez que essa posição é conquistada, com evidência e reconhecimento, nas células os títulos são uma realidade de vida. As células ajudam a fechar a porta de trás da igreja. Qual é o pastor que um dia já não perguntou a si mesmo e aos outros o seguinte: o que fazer para evitar a perda de membros da minha igreja? Muitas igrejas não são maiores, não porque as pessoas não se convertem, mas porque não permanecem. O fato é que, se entram 10 pela porta da frente, saem 15 pela porta de trás. É a famosa igreja rodoviária. O quadro acima tem se tornado um ciclo vicioso e ano após ano a igreja continua minguada. Com a visão de células estabelecida na igreja, esse fenômeno desaparece quase que totalmente, pois cada novo convertido é acompanhado no nível pessoal. As células são ágeis instrumentos de mobilização do rebanho. Uma das maneiras de ver isso acontecendo é quando queremos mobilizar os membros da igreja para alguma atividade. Basta dar 5 telefonemas e você terá toda a igreja presente. As células levam a presença da igreja a todos os recantos da cidade. Onde há uma célula, ali a igreja está presente. Não há barreiras geográficas ou limites para a expansão, pois as células não carecem de grandes orçamentos e equipamentos e estruturas complicadas. Corações e casas abertos são uma combinação perfeita para que a igreja se espalhe por toda a cidade. Na célula, as pessoas passam a ser conhecidas como elas realmente são. Sim, porque em um ambiente de pequenos grupos e muitas intimidades as máscaras caem. Numa igreja grande, as pessoas podem ser apenas mais um na multidão e continuar fingindo ou vivendo com muitos problemas e pecados não resolvidos. Em uma igreja baseada em células, a máscara tem que cair, porque mais cedo ou mais tarde todos vão entrar no sistema do discipulado, um a um, e começar a receber ajuda no nível pessoal.